Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós vamos dar início hoje a essa aula, é a aula número 3 desse curso. Ela fala sobre a estrutura da personalidade humana, tá? Vocês já tiveram a estrutura emocional humana, que lida com as partes do id, ego, superego. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura da personalidade. O que é personalidade? Personalidade é a forma como a estrutura emocional conversa. Então, nós já sabemos que a estrutura das emoções, ela está estruturada em id, que é toda aquela parte do meu desejo, da minha vontade não racional, toda a parte do ego, que é a minha parte racional que gerencia, que interpreta esses sentimentos e desejos, e toda a minha parte do superego, que é aquela minha voz da consciência, que é o meu sensor, que é o meu juiz interior, que fala quando o desejo e a vontade é proibido ou é indevido, então ele me alerta de que aquilo não deve prosseguir. Esta é uma estrutura que ela é gerenciada, ela se movimenta. A forma como ela se movimenta gera um efeito na personalidade, no caráter. E essa personalidade e o caráter, ela é separada em 3 partes. Olha, pessoal, hoje a aula é mais psicológica e psicanalítica do que jurídica, mas vai ser uma base importante para todos. A manifestação desse ser humano, ela é de uma forma chamada neurótica, psicótica ou perversa. Então são 3 estruturas, dependendo do gerenciamento do id, ego, superego, ela se manifestará sempre dessas 3 formas que eu vou passar para que vocês consigam identificar daqui para frente, tá? Como é que isso é construído? Então, desde quando isso é formado? Isso começa lá na infância. Em verdade, como eu já disse, a memória, ela começa desde a 3ª semana de formação fetal. Mas as fases psicossexuais, e aqui de novo eu vou abrir um parênteses, porque nós estamos usando termos psicanalíticos e eu preciso explicar até para que os advogados e as pessoas da área que não são psicanalistas entendam. Para a psicanálise e psicologia, quando nós nos baseamos em Freud, nós chamamos de sexual tudo aquilo que é pulsão. Então, entenda o psicossexual como psicodesejo, psicopulsão, psicovontade, e não como o coito. A sexualidade, clinicamente, é vista como toda a energia da vontade que é imprimida em um objeto. No momento que eu olho na vitrine lá da sorveteria um determinado sorvete de sabor e a minha boca saliva, essa vontade, esse desejo, ele é pulsional, ele vem da minha energia sexual que está focada a um objeto ao qual eu desejo e quero para mim. Seja uma bolsa bonita, uma bota, um sapato, seja um carro, uma moto, ou seja algo de comer, ou uma pessoa, um alguém. Então, essas fases chamadas psicossexuais são as fases onde o nosso desejo, onde a nossa energia da vontade é focalizada em alguns objetos, tá? Portanto, usaremos esse nome porque é o nome dado por Freud, é o nome dado a quem estuda essa área. A criancinha nasceu e qual é a primeira fase dela? A primeira fase dessa criança é a fase oral, onde tudo é a boca. Depois nós vamos estudar a fase anal, um pouquinho de conceito para vocês entenderem. Chama-se anal por quê? Porque é a fase onde ele precisa controlar a esfíncter. É aquela hora que o neném vai ter que começar a sair da fralda. E para isso, você imagina, aquele corpo, aquele ser humano, tem que começar a gerenciar a esfíncter. Fala, opa, agora eu tenho que segurar, não posso mais fazer, estou com vontade e não posso fazer. Hoje, nós somos adultos, isso parece fácil se você não tomar um laxante. Mas imagina você com laxante. Agora, imagine a criancinha que pela primeira vez vai ter que aprender a segurar.
é uma fase de gestão. Portanto, ele tem que aprender a controlar os desejos e as vontades. É a primeira vez que ele vai ter contato com o controle. E depois a fase fálica. Nós chamamos fase fálica, apesar de não ter um substantivo aqui, né, virado para o feminino, fálica seria mais para o lado do pênis, mas essa fase, ela é chamada aquela da descoberta. Por que é chamada fase fálica? Não que seja uma questão machista, mas é que ou é a descoberta de que ele tem, ou a descoberta que ela não tem, mas é sempre ligado ao falo. Então é a fase onde a menina descobre que está faltando algo para ela, e o menino descobre que ele tem algo a mais. Então é a descoberta do genital. Ela primeiramente é focada para si mesmo, depois para o oposto. Primeiro ele descobre que ele tem, depois ele percebe que a menina não tem. E a mesma coisa com ela. E depois nós entramos na fase genital, onde aí sim o componente da sexualidade interage. Em todas essas três fases não há o componente da sexualidade, mas sim a energia da pulsão, do desejo e da vontade. Tudo bem, gente? Nós vamos começar com a fase oral. Quando ela começa? A criança nasceu, saiu do ventre materno, ela começa a ter contato com o primeiro prazer. O primeiro prazer e a primeira satisfação é a fome. Então, aquela criança que nasceu, ela vai experimentar o primeiro prazer através da amamentação, através do contato oral com o leite materno. A boca percebe então o paladar, percebe gosto, percebe temperatura, né? E aquilo envolve todo um conjunto de sensação que vem junto com o cheiro da mãe, vem junto com o barulho do coração, da voz da mãe, o olhar. A criança, quando ela está sendo amamentada, olha o olhinho dela, ela está o olhar da mãe. Então não é só uma questão, você vê que dentro da fase oral tem um conjunto todo de emoções e de sensações que vão gravar dentro da criança aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso, aquilo que é seguro, aquilo que é gostoso. Esta formação de memória a gente leva para toda a vida. Eu costumo dizer que nós esquecemos e abandonamos a criança, ela continua vindo com a gente. Então aquilo que eu senti, aquilo que estava lá, ainda me acompanha. Eu é que esqueci daquela criança que eu fui. Mas essa fase dura aproximadamente 1 ano e meio, que é a experimentação do mundo através da boca. A criança vai começar a gatinhar, vai até começar a caminhar e ainda está levando as coisas na boca, não é? Tem aquela questão de tirar da chupeta, cuidar com o que põe na boca, tudo é levado ao oral. É a fase, tá? Nesta fase, o interesse primário, então, do infante está concentrado em sua boca, né? Aquilo que eu dizia, o sugar, tudo adquire importância, né? Um pouquinho à frente, quando ela começa a nascer os dentes, primeiro aquela questão da dor, né? Mas até o próprio fato de começar a nascer, começa a se colocar objetos para que ela morda, né? Para experimentar. E ao morder e eliminar a dor, entra também o segundo prazer, através da própria fase oral, o prazer de morder. Morder passa a ter uma expressão, morder passa a ser uma forma de se comunicar. Isso às vezes é persecutório, continua e acaba mordendo os outros amiguinhos, leva a mordidura para a escola. Tem jogador de futebol que morde até hoje, né? Mas é assim mesmo, é fixação nessa fase. Olha só, os sons, né? Movimentos da boca passam a ser gratificantes, cuspir, balbuciar, babar. Pode ver que as crianças até com um pouquinho mais de idade ainda fica quem cospe mais longe, todo aquele movimento oral ainda persegue, porque é a experimentação da vida através da oralidade, tá? Nessa fase, os objetos que são pessoas não são reconhecidos. Leva-se um tempo para a identificação do objeto em si, questão até de forma, de olhar e tudo mais. Mas o seio, na fase oral até 1 ano e meio, é com certeza o objeto mais desejado. Por quê?
por causa da satisfação da fome misturada com todo aquele conjunto da mãe, né? Que para o bebê, pensa uma coisa, a criança que durante 9 meses andou com os pés da mãe, ouviu a voz da mãe, ouviu o coração da mãe, se alimentou com o que a mãe se alimentava, ela leva um tempo até perceber que ela não é a mãe. Porque é uma necessidade, né, dessa criança fazer essa separação. Oi, tudo bem? Boa noite, entra, imagina. Existe essa necessidade da criança separar, né? Dela separar o que é ela como indivíduo, o que é a mãe. Isso, por vezes, pode ser traumático. São todas as coisas que nós vamos trazendo, tá bom? A gente começou agora, estamos na fase oral, primeira da criança, tá bom? Em seguida, vem a fase anal, ou seja, a partir de 1 ano e meio, a criança já experimentou o mundo através da boca, já experimentou os sentidos, paladar, já experimentou morder, já se saciou, e ela começa a ter que aprender a controlar. Então nós chamamos fase de controle porque de fato é a fase onde ele tem que aprender a fazer sozinho as suas necessidades fisiológicas e a segurar, porque começa a fase de sair da fralda. Então tanto a parte do esfíncter quanto a parte do xixi é uma questão de controle. A criança começa a aprender a ter controle. Então tudo aquilo que era só desejo, né, que era só vontade, eu tenho vontade, eu choro que eu quero comer, né? Assim, eu estou com dor de barriga, eu faço, não precisava pensar. Ele não precisava pensar nem para colocar nada para dentro, era só chorar, né? E nem para se desfazer daquilo que ele tinha, já estava tudo pronto. Nessa fase, ele começa a ter a necessidade de gerenciar, de fazer a gestão, de guardar e esperar a hora certa, de não fazer na frente dos outros, ou por vezes alguns até fazem, né? A hora que a mãe sai de perto, perdeu a atenção, aí ele faz, que é para chamar a atenção de volta, né? Tudo isso ele começa a experimentar nessa fase. Então não é só a fase que ele começa a controlar o seu próprio corpo, mas ele começa a experimentar a sensação de controlar os outros, porque ele percebe que é um evento quando ele suja a fralda, né? Se ele está na hora do almoço com todo mundo à mesa e ele faz, todo mundo vem para ver se ele fez ou não. Então aquilo ele começa a perceber que ele pode usar, começa aí a forma dele controlar a própria família, ou dele fazer as suas chantagens emocionais. Ele vai experimentando o mundo através dessa época, dessa fase, que é a fase de controle, que é a fase que nós chamamos anal por conta disso. Energias libidinais centralizam-se na retenção e expulsão das fezes. Veja, líbido de novo, voltado a desejo, pulsão, é aquela energia. Essa energia nesse momento está exatamente concentrada nisso, né? Ele vai ter que aprender a lidar com a urina e com as fezes. Isso é natural de toda criança, mas para a criança isso assume o 100% da totalidade daquele momento que ela tem na fase da vida. Por isso, ó, treinamento higiênico, né? Controle do esfíncter, e ali envolve também essa questão de prazer. Veja como as coisas. Muitas vezes, a grande preocupação da mãe é porque a criança não faz, não é? Ou tem cólico ou não faz, e quando faz, a mãe fica feliz. Não é assim? De cada 10 crianças, quantas não recebem um parabéns quando fez? A gente é assim, quando é criança, você faz uma cagada, todo mundo aplaude. Depois você fica adulto, aí é a coisa pior coisa do mundo, não é assim mesmo? Mas é uma verdade, né? É uma fase que é muito importante, tá? Constitui-se experiências gratificantes controlar o próprio corpo e perceber que controla os pais. Ele vai percebendo isso, né? Porque isso agrada os pais. Se ele faz na hora certa, se ele faz direitinho, ele ganha parabéns, né? Ele é recompensado, é natural, toda a família é assim. E ele consegue gerar preocupação quando ele não faz. E ele também percebe que vai olhar a fralda, não tem nada, fica preocupado, ele ganha mais atenção. Então aquilo vai fazendo com que ele aprenda a se relacionar com os seus pais, com a sua família, através do controle da esfíncter.
É a forma que ele tem ali para se relacionar. Essa questão da conduta obsessiva compulsiva, muitas vezes está diretamente relacionada a essa fase. As pessoas que têm a compulsão e a obsessividade, tá? Porque refrear, controlar, liberar, está tudo diretamente ligado a isso. Costumamos até dizer, não só uma brincadeira, mas há uma verdade por trás da brincadeira, de que as fezes estão ligadas ao dinheiro. E que, de fato, as pessoas que não conseguem guardar o dinheiro, têm grandes problemas com a falta do dinheiro ou engastam-se mais do que ganham, tiveram nesta fase provavelmente um descontrole também, igualzinho ao do dinheiro na fase anal. Muitas vezes nós conseguimos juntar essas coisas dentro de setting analíticos. Então é uma fase muito ligada para nós a guardar o dinheiro, a cuidar do dinheiro, a poupar o dinheiro, a gerenciar o próprio gasto. Por quê? Porque está ligado exatamente à gestão, e o principal objeto que se tinha na época era aquilo, e hoje o que se tem para sobrevivência é o dinheiro. São fases ligadas. Aí, terminada essa fase, chegando aos 3 anos, ele já tem controle sobre todas as coisas, sobre o seu corpo, já não usa mais a fraldinha, já anda, e aí aquela região passou a ter uma importância tal que ele se volta para essa região e ele descobre que ele tem. Primeiramente ele vai para a descoberta do dele e ela para a descoberta do dela. Chamamos fase fálica por conta do que ele acabou de explicar, da ausência ou de não. Mas a fase é exatamente da descoberta que tem algo ali. Essa fase, às vezes, incomoda muito os pais, porque é aquela fase onde eles coçam, mexem, às vezes mexem na frente dos outros. Por quê? Porque ele começa a perceber que existe ali um órgão que também gera prazer. E ele não sabe o que é isso, que não tem o componente, mas o estímulo orgânico existe. Então, nesta fase, o pênis ou o clítoris entra no foco, passa a ter o foco. Às vezes tem mãe que fica desesperada em falar e ela fica sentada, se esfregando no sofá. O que eu faço? Ela está com a mãozinha lá, ou ele está com a mãozinha lá. É uma fase realmente que os dois passam, tanto os meninos quanto as meninas. Os meninos se divertem com a capacidade de direcionar o jato da urina. Né? Quantas vezes você já não viu uma criança nessa fase que vai fazendo xixi e ele vai mirando, né? Ele quer acertar até os outros, porque para ele é um prazer. É um brinquedo novo que ele descobriu que ele tem. Sente o prazer do toque no membro, que é justamente essa questão de se esfregar ou de coçar. Se interessa pelo fato da menina não possuir. E isso também é algo que gera dúvida. Às vezes a gente fala do medo da castração, né? Porque às vezes surge o medo nele de perder. E às vezes o medo dela por ela não ter. Então é algo que às vezes quando tem na família meninos e meninas, eles acabam verificando essa ausência, algo que surge. Por isso nós chamamos de medo da castração, né? Aí encontra-se a raiz da preocupação com a força, competição, poder. Tudo vem dessa fase, que é a fase onde começa a disputa, muitas vezes ligada a isso. Ao quanto consegue fazer o xixi mais longe ou não, aquilo que se tem, aquilo que não se tem. Observa-se essa questão do poder que vem muito nessa fase. Ela é autoerótica no primeiro instante. Por quê? Porque ele descobre que ele tem, ela descobre o que ela tem. Tanto ele quanto ela começam a mexer naquilo e começam a ver que aquele órgão sexual também gera um prazer. Mas ele ainda não sabe como é feito o corpo dela e ela ainda não sabe como é feito o corpo dele. Então, inicialmente, é só para si. Aos poucos vem a descoberta do sexo oposto. E aí volta a atenção para o outro. Aí o interesse se desvia para o genitor do sexo oposto. Então, nessa fase é que vem, muitas vezes vem aquelas perguntas, né? Para a mamãe ou para o papai, por que eu tenho e ela não tem? Por que ela tem e eu não tenho? Né? Ou ela quer saber se vai crescer nela um igual ao dele, ou ele quer saber se vai cair o dele e ele vai ficar igual a ela. São perguntas, são preocupações, porque ele está passando a conhecer aquela região, a região do órgão sexual.
Em termos de psicanalíticos, tudo que envolve uma pessoa que por vezes está diretamente ligada a essa questão de poder, de competição, ela está muitas vezes ligada a essa fase da criança, que leva para a vida adulta tudo que está ligado a essa questão dos complexos, seja ele de superioridade ou de inferioridade, tá? Timidez, toda essa exteriorização da personalidade pode estar ligada a algum trauma. Por vezes, aquela frase "tire a mão daí", que é feio, pode causar um trauma que no futuro isso vai gerar um problema na personalidade, às vezes até no relacionamento sexual com um parceiro ou com uma parceira. Então é um cuidadozinho que devem os pais ter de permitir que a criança entenda que é natural, que aquele órgão gera desejo sim, mas que não é legal mexer na frente dos outros. Mais a questão da educação de não fazer na frente dos outros do que de tirar a mão dele daquilo que ele já percebeu que dá prazer em ela também. Tá? Aí nós temos uma fase que é a genital, ou seja, ele e ela já descobriram que aquilo é um órgão sexual, tanto ele quanto ela já descobriram que aquilo dá prazer. Nessa fase genital, nós temos dois momentos. Um é o da puberdade e o outro é o da adolescência. Para nós, são fases diferentes, e nós vamos explicar o porquê, mas dentro da fase genital vista na academia, engloba-se as duas. Tá? Puberdade e adolescência vem junto, vem dentro da fase genital. Nós vamos separar agora, até para vocês entenderem, porque tem uma questão da lei também, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estágio representa o ideal alvo do desenvolvimento humano. Por quê? Porque é o momento que vem hormônio, é o momento que vem as características do que é masculino e do que é feminino, quando o corpo realmente dá a demonstração dos hormônios e cresce nas meninas, cresce os pelos pubianos nos meninos, quer dizer, tudo aquilo vem nessa fase. E é a fase que a sexualidade desperta, agora com intensidade, por conta da questão hormonal, sendo explicado pela maturação orgânica, ou seja, quando o menino começa a ter o sêmen, a menina começa a ter as fases menstruais, então aquele corpo já tem sua característica voltada para a necessidade da experimentação sexual. E aí o que nós temos? Nós temos esse conjunto chamado adolescente, que é difícil de você caracterizar, porque ele é um momento em que o ser humano está saindo de uma fase de criança para uma outra fase que um dia será a de jovem, e ele ficou ali naquele meio. Ele ainda não é o jovem que vai ser um adulto, mas ele já deixou de ser criança, né? E aí, essa fase nós dizemos que é de um bicho diferente, né? A lei diz o seguinte, que a criança é até 12 anos. Então, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 2º da Lei 8.069, até 12 anos caracteriza-se como criança. Isso para a lei. Adolescente é entre 12 e 18, ok? Isso para a lei. Nós vamos entender o seguinte, que a criança, ela ainda não tem os hormônios, ou seja, a puberdade ainda não atingiu aquele corpo. Por que é mais fácil entender dessa forma? Porque depende da classe social e depende da região do país onde essa criança vive, ela vai ter a puberdade mais cedo ou mais tarde. Parece até a Secretaria de Saúde, tem esses dados mais afinados, mas parece que quanto mais pobre a região ou mais desprovida de infraestrutura, mais cedo as meninas começam a menstruar, ou seja, as meninas com 10, com 11 anos, na região do Nordeste, do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Macapá, já parece desenvolver mais rapidamente do que
numa menina em Curitiba, ou em Florianópolis, ou até na cidade de São Paulo. E assim também os meninos. E aí daria uma diferençazinha aqui. Essa criança já com 13, 12, 13 anos, 11 anos, já seria um adolescente, já teria entrado na puberdade. Mas, considerando a parte legal, 12 para um e 12 em diante para outro. A parte penal tem aquela questão do 14, que divide, né? Até 14 anos é 100% criança, ou seja, qualquer ato efetuado contra um menor de 14, ele é, independente do menor ter aceitado ou não, ele já é um ato tido como um ato grave, e acima de 14, não. Por isso é importante a gente verificar os aspectos legais para entender o que a gente está falando. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a puberdade, ela é um momento onde o púbio, ou seja, os pelos aparecem. Por quê? Porque a hora que o organismo começa a liberar a parte pubiana, ele automaticamente libera a parte hormonal. E a parte hormonal também mexe com toda a parte emocional que vai alterar aquela estrutura do neurótico que a gente viu, do perverso. Então, o início da puberdade é variável de pessoa para pessoa. Olha aqui, como eu estava dizendo, ele até fala aqui, ó, entre 10 e 14 anos de idade para os homens e 9 e 13 para as meninas. Aquela vacina do HPV, que a Secretaria de Saúde libera para as meninas, ela é do norte e nordeste do país a partir dos 8 anos. E aqui no estado de São Paulo e sudeste a partir dos 9 anos. Você veja, se a Secretaria da Saúde já está liberando a vacina do HPV a partir de 8, 9 anos para as meninas, é justamente porque é a fase onde os hormônios já estão atuando no organismo. Por isso a prevenção. Então, parece que a cada dia mais está se antecipando essa fase. Tá? Mas é isso, o processo pode ser observado nos diferentes setores. Quando é que se observa isso? Aparece os pelos de axila, aparece os contornos já de músculo nos meninos, nas meninas começa a região do seio a aparecer e entra a fase de menstruação. Normalmente a mulher é um pouquinho antes do homem. A mulher ela entra nessa fase hormonal 2 anos em média antes dos meninos. Quem tem em casa filho, menino e menina vai notar essa diferença, é natural. E o adulto? Isto seria a identificação legal para o adulto, seria maioridade ou capacidade civil, né? Seria aquele acima dos 18 para as leis penais, seria acima dos 21 para a capacidade civil, não é? Ou acima dos 16 para o Código Eleitoral que permite o voto, né? Com 16 anos já escolhe o presidente da República e não pode pagar por um ato criminoso, né? Uma coisa interessante. Mas no país é assim. Para nós vamos caracterizar o adulto em termos de maturidade da estrutura emocional e da estrutura do caráter e da personalidade. Portanto, nós vamos considerar um adulto aquele ser que é estável, aquele ser que é equilibrado, ou seja, teria uma personalidade adulta, aquele ser que é capaz de experimentar os seus próprios conjuntos de formação de pensamento, ou seja, ele tem gestão sobre a própria vida, tá? Ser adulto, ele tem aquele que reconhece no adulto uma atitude de experimentação, de saber lidar com o imprevisto, ou seja, a maturidade. Nos dias de hoje, esse adulto, por vezes, ele vai aparecer aos 30, depois de formado na faculdade, depois que ele sai da casa do pai e da mãe, e aí ele passa de fato a enfrentar a vida, ou seja, ele vai fazer a gestão da própria vida, buscando recursos financeiros através do trabalho, através de uma profissão, tendo que pagar o seu próprio lar, suas vestimentas, a sua comida. Por quê?
Porque só esse adulto é que vai ter que lidar com o problema do risco, da frustração. Enquanto esse conjunto emocional e de personalidade está fixado, enraizado, dentro de uma estrutura que dá a ele uma segurança, ele não sabe 100% do que ele é capaz. Por isso que nós entendemos que o adulto totalmente formado, ele é aquele que experimenta a vida sozinho, ou seja, ele experimenta ter que passar pela frustração, passar pelos seus erros, corrigi-los, enfrentar as frustrações. Isso pode acontecer com 14 ou com 15? Pode. Aquele órfão que de repente precisou enfrentar a vida e que partiu para a vida aos 15, aos 16 e que tornou-se um adulto, antecipou a maturidade, porque ele teve a necessidade. Pode. Como pode ocorrer tardiamente para aquele que saiu da casa do pai e da mãe aos 30, aos 32, depois de formado, depois de ter seu trabalho e profissão já pronto, depois de tudo estruturado, é que ele deu o primeiro passo. Por isso, a nível de estrutura de personalidade, adulto é aquele que completou o ciclo ao qual ele saiu do ninho, ele está experimentando a vida. E isso para nós não está muito ligado à idade, tá? Mas sim à maturidade daquela estrutura de personalidade, que pode ou não acontecer depois da maioridade penal ou civil, certo? Então, vamos à normalidade. Dentro disso tudo que nós falamos até agora, o que de fato vem a ser uma pessoa normal? O que seria ser normal, né? Normal é um conceito complicado. Natural é uma palavra até mais fácil de você observar, porque está muito ligada à natureza. Mas normalidade, né? O que vem a ser normal? Se a gente for falar em termos de normas e NBR, quem é da administração, quem é da engenharia, até vai entender o que significa isso, né? O que está dentro do padrão NBR normativo é normal. O que foge do padrão não é normal. Se formos levar isso para a personalidade, como é que eu poderia dizer que uma estrutura de personalidade é normal? Uma classe, uma categoria que possa de fato verificar a normalidade daquela estrutura. Por isso, quem direciona e fiscaliza a normalidade, né? Quem tem o poder de discricionar e de dizer este é normal, esta não é normal, né? Vamos lá. Voltando à estrutura emocional para que a gente possa seguir na aula, é importante a gente voltar e lembrar. Tudo que é id, né? Id é aquela formação instintiva. Tudo que é inato. Inato, aquilo que vem e advém da natureza, nasceu com. Tudo aquilo que nasce com. Tudo aquilo que é instintivo. Tudo aquilo que é amoral. Amoral não é imoral, tá bom? O a é não. O artigo a é utilizado como negativo. Amoral significa que não existe moral para o id. Para o id só existe vontade e desejo. Não tem moral nenhuma. Atividade unicamente inconsciente, ou seja, é aquele desejo e vontade do inconsciente que aflora. E é um princípio gerado pelo prazer. O id só me traz desejos e vontades que geram e dão prazer. Sempre. Porque está ligado ao princípio do prazer. O ego, que é o gestor, é o consciente, é o racional, ele é formado a partir do id. Por quê? Porque quando eu nasci, lá naquela fase oral, eu era só id. Eu só precisava comer. E depois que estava a barriga cheia, eu precisava soltar aquilo que não prestava. Então, eu era só vontades. Vontade de comer, vontade de chorar, estou com dor, vontade, desejo, vontade, sempre vontade. Vontade de ir no banheiro, só vontade. Portanto, aquela criança é só id. Ela não raciocina, ela não tem a parte ego. Quando é que ela começa a formar o ego? Quando começa a ter um não. Quando começa a ter um interdito, quando começa a surgir o isso não, e não é, aí ele começa a falar, opa, peraí, que mundo é esse? Então começa a formar dentro daquela personalidade um ego, que vai ser um gestor, que vai ter que aprender o que é que pode, o que não pode, o que é sim, o que é não, o que gosta, o que não gosta, os outros.
Porque até então ele só tinha próprio desejo e própria vontade. E aí começa a surgir moral. Tira a mão daí que é feio. Oh, cara, é gostoso. Não pode pôr a mão, é feio, feio. Não pode. Come com a boca fechada. Não gosto. Tira o dedo do nariz. Começa a surgir aquilo que é moral. O ego começa a construir atividade consciente. Por quê? Porque quando vem algo, o meu consciente começa a construir dentro de mim certo e errado. Pode e não pode. Certo? E o princípio é da realidade. Porque ali não tem. Não é sonho, não é desejo, é a realidade. Eu estou de frente com a realidade. Com o poder do pai, o poder da mãe, ou eu nasci órfão, mas eu estou sendo criado num orfanato, tem alguém lá que vai exercer esse papel e que vai ajudar essa criança a gerar o próprio ego. E o que é o superego? Ele vem daqui. O superego é aquele que avisa o ego que não é, meu, você já sabe que isso não pode, por que você está se arriscando? Né? Então esse é o superego, que é formado a partir do ego. Ele é hipermoral. Ele é mega hipermoral. Ele avisa, mas olha, vai dar errado. Mas e se alguém descobre? É o superego. É aquele que vem além da moral. É o grande juiz. É inconsciente. Por quê? Porque de alguma forma ele foi formado. Ou pelo que eu ouvi, sabe? Aquela avó que falou que isso era pecado, ou que isso era errado, ou isso podia... Nossa, na minha época, tinha gente que não beijava porque achava que ia pegar sapinho. Eu nem sabia o que era sapinho. Mas era, não era uma coisa assim. E o princípio é do dever. Por quê? Porque o superego vem avisando aquilo que deve ser. É o ideal, o modelo ideal da personalidade, do comportamento, do exemplo para a família, do exemplo para a sociedade. Este é um modelo projetado naquilo que eu deveria ser. Por isso, o superego. Certo? Tudo bem? Isto é como está aqui dentro. E se isso dá defeito, ou não funciona bem, a gente tem aquilo que não é o normal. Como refletir com a normalidade, né? Então, eu fui buscar no latim, porque é difícil falar de coisa normal. Mas o latim diz que normale é conforme a norma ou a regra comum, que serve de regra, de modelo, exemplar, habitual, ordinário. Se assim é, então o normal é algo mutável. O normal é algo que se vende para a sociedade. O normal é algo que é hoje que não é amanhã. Então o normal, ele é líquido. O normal é algo que é a moda do momento da sociedade. Então, se era normal no domingo de manhã, às 6 horas, todo mundo ir para a igreja, porque a missa, porque toda a sociedade, cultura era católica, 50, 60 anos atrás, hoje isso já não é mais normal, porque hoje não se tem isso como comum, até porque são muitas religiões, são muitas as crenças, e são outras as outras coisas hoje que são normais. A psicanálise, o que ela vai fazer? Ela vai refletir sobre essas hipóteses. Tá? O funcionamento daquelas 3 estruturas, quando ele dá um certo defeitinho, nós vamos ter o efeito dentro dessas próximas 3 estruturas: neurose, psicose e perversão. Tá certo? Tudo bem até aqui? Por favor. Vou fazer uma pergunta. Deve. Essa configuração que nós temos hoje da psicanálise, Uhum. ela é assim, é uma visão brasileira, Normativa. da forma assim antropológica brasileira? Não. Porque, por exemplo, se a gente for ter um parâmetro geral, nos Estados Unidos, por exemplo, se condenam com 12 anos a prisão perpétua. Perfeito. No Oriente Médio se casa com criança de 6 anos. Perfeito. Então, assim, dizemos que isso, a raiz de tudo isso é antropológico, Isso. é regional, ou podemos dizer que o Oriente Médio está errado porque são imorais, ou os Estados Unidos está errado porque são... Isso tem uma raiz antropológica. Tem. Mas essa visão que nós temos, ela é brasileira, a nossa visão é uma concepção geral. Tua pergunta é fantástica, é perfeita, inclusive obrigado por ela. O que nós temos como conceitual, ele na verdade é alemão. Originou-se na Alemanha todo o estudo
sobre o inconsciente humano, sobre o comportamento da mente humana, sobre a forma como essa mente se manifesta, originou-se na Alemanha em torno de 1760, 1700, não é tanto tempo atrás. Nós estamos importando essas classificações da normativa americana. Por quê? Porque ela tem o DSM, que é um mapa, uma lista dos distúrbios diagnósticos sociais mentais. É o distúrbios. Exatamente. Esse DSM, o que ele é? Ele é um manual que hoje tem um pouco mais de 400 distúrbios mentais aos quais pode um indivíduo manifestar. Então, hoje, por exemplo, nós falamos, ele tem um transtorno de déficit de atenção. Ele veio lá desse manual americano. Ele tem um transtorno de ansiedade depressiva. Ele tem um transtorno de pânico. Tudo isso vem desse catálogo americano, tá certo? E isso nós no Brasil, nós importamos e aceitamos. O que nós temos no Brasil? Nós temos a CID, que é o quê? É o catálogo de doenças, identificação de doenças, que é aquilo que o INSS usa para dar afastamento e tudo mais. A CID tem 170 listas aproximadamente dentro da área do transtorno mental. Então, no Brasil a gente teria 170, os Estados Unidos já está com quase 500. Então, isso vem para a análise do psicanalista e do psicólogo que gostam e utilizam esse DSM porque ele é muito mais completo. E o psiquiatra, ele trabalha com a CID, porque ele prescreve, ele atesta. Isso é em cima da CID, que é brasileira. Tá certo? O estudo começou na Alemanha. Mas dentro de tudo isto, que não está ligado à moralidade, à regionalidade, vem a lei. E quando você traz a norma e você traz a lei, nós temos um choque em relação ao comportamento humano. Teoricamente, o homem é o mesmo, o homem no mundo inteiro. Mas ele precisa, na hora em que ele forma... perdão, estou indo embora, eu estava voltando, fui embora. Na hora em que ele forma isso aqui, e na hora em que ele vem aqui, ele dá de encontro com a regra da sociedade onde ele nasceu. Aí, este cara aqui é igual no mundo inteiro. No mundo todo, nascemos com os desejos idênticos. Mas a hora que começa a formar o ego, eu dou de cara com a região, com a cultura e com a lei daquele local. E eu preciso construir, o ser humano precisa construir o seu superego achando que aquilo é o normal, o legal e o correto. Então, para ele, que nasceu lá na Arábia, ele vai ter como superego aquele conjunto formado do princípio do dever daquela norma, daquela lei, seja ele muçulmano ou não. Enquanto que o africano vai ter outra formação, como o chinês e o coreano, outra formação, como nós brasileiros, outra formação. Então, na hora do superego, da moral, aqui nós construímos o nosso padrão de certo ou errado, baseado na onde nós vivemos. Se a pessoa, mesmo no Brasil, nasce aqui, dentro de uma religião que é extremamente ortodoxa e que é extremamente rígida, ele forma um conceito moral, de hipermoral, de princípio do dever, que muitas vezes ele não suporta manter-se. E aí ele tem um comportamento fora daquela regra, ele se autopune. Nós temos casos de tentativa de eliminar o próprio pênis com tesoura por meninos que
nasce numa religião ao qual ele não poderia ter contato com uma mulher antes de casar. E ele acha que aquilo, ele vai precisar cortar fora aquele negócio. É complicado, mas leva isso para o Islã, que eu nem sei o quanto pior é, ou para qualquer lugar onde isso seja extremamente rígido, e aí você vai ter um comportamento diferente. E o que você está falando é a realidade. Eu diria até para você que quanto mais rígido a lei ou a norma, mais gera-se uma dificuldade na estrutura. Por outro lado, pensa comigo, o ser humano, ele nasce com obrigação de ter prazer, não é o princípio do prazer? É o que todos nós queremos, é isso? E à medida que a gente cresce, a gente fica ligando a palavra prazer, a gente nasce buscando prazer, certo? Nascemos. À medida que a gente cresce, isso aqui torna-se liberdade. Lembrem-se, quando é que vocês começaram a lutar por liberdade? Ou achar que a bandeira da liberdade era o principal? Não é? Juventude, fim da idade da adolescência, não é ali que começa a ser? A bandeira é a mesma. Que era prazer, torna-se liberdade. E depois, um pouquinho mais tarde, você muda o nome para felicidade, certo? Mas observe se não é a mesma coisa. Em termos de conquista, o ser humano, desde que nasce, está atrás desse tripé. Só que, aqui ocorre uma coisa. Esta sensação, hoje, com o mundo contemporâneo, está muito atrelada à segurança e esta está muito atrelada a uma coisa chamada paz. Então, hoje, muito se fala que a felicidade é encontrar a verdadeira paz. E muito se discute entre o que é liberdade e o que é segurança. Por quê? Porque para alcançar a felicidade e a paz, parece que quanto maior liberdade, menor segurança. E quanto menor, não é assim? A estrutura mundial hoje que se construiu de sociedade é exatamente essa. Quanto maior a sua liberdade, menor a sua segurança. Quanto maior a segurança, menor a liberdade. E aí vem exatamente com esse aspecto que você falou. Quando você tem uma regra mais rígida e uma lei mais rígida, você tira essa liberdade do jovem. E aí você ganha uma segurança maior. Mas a segurança maior para aquele que quer a paz no lugar da felicidade, ela automaticamente leva a menor liberdade para aquele jovem que entende que a felicidade é a liberdade, não a paz. Na minha concepção, acho que é a teoria de Freud que mais se adapta com a nossa realidade hoje. Sim. Na verdade, o estudo dele é tudo se voltava na questão da sexualidade Por causa da pulsão. É interessante, né? Por isso que eu achei sua pergunta assim, muito rica. Ela realmente veio cheia de riqueza porque ela traz uma discussão em cima disso. Veja, não há resposta exata para a sua pergunta. Nasce com versão antropológica. Exatamente. É o que se estuda. Na verdade, hoje, os grandes pensadores, filósofos, psicanalistas, psicólogos do mundo se debruçam sobre o estudo disso. É esse choque mesmo. Por quê? Porque a internet hoje, a rede social em si, a informação globalizada gerou ainda maior choque. Você veja que as mulheres hoje acabaram de conquistar o direito de dirigir na Arábia, né? Em Dubai, aliás, não vá para lá tão cedo, porque até elas se acostumarem, né? Isso é machismo, né? Mas agora as mulheres lá podem dirigir. Mas até elas tirarem a carta vai um mês aí ainda. Não é? Mas olha quanto tempo. Imagina, a mulher no Brasil já vota há quantos anos? Eu não estou dizendo que o Brasil é um país moderno, mas aqui a mulher já tem, de certa forma, já conquistou muita coisa há muito tempo. E lá
elas passaram a ter coragem, a ter voz ativa por conta dessa globalização, né? E você pega força quando você vê que no mundo já é. E isso chega a gerar um choque social, justamente com as normas. Singapura chegou ao nível de segurança que é hoje por conta do quê? Qual foi a primeira atitude, acho que há uns 8 anos, quando o presidente assumiu Singapura, o que ele fez? Eu não tenho os dados corretos, porque eu não me preparei para isso nessa aula, mas procurem no Google, dão uma pesquisada. E eu vou dizer para vocês, ele tirou todos os apenados do sistema prisional carcerário. Colocou em praça pública, matou todos e cobrou a bala da família. Falou, bom, a partir de agora nós não vamos mais gastar dinheiro com prisão. Então, quem não quiser pode ir embora. Pagamos a passagem para quem quiser sair do país, pode sair. Nós vamos dar um tempo para vocês que quiserem ir embora, podem ir embora. Os que quiserem ficar, é dentro dessa regra, dessa norma. Singapura hoje é o lugar mais seguro do mundo. Aliás, está lá o presidente dos Estados Unidos para se encontrar com o presidente da Coreia em Singapura. Imagina, ali não tem jeito. Todo mundo aparentemente é feliz. Tá certo? E você tem essa questão de segurança e liberdade. Ontem nós prendemos 2 indivíduos, né? Um deles tinha 21 passagens por furto. 21 passagens. 21? Um parceiro ele tinha 12. Hoje, com certeza, saíram na lista de custódia. Né? Com certeza. Então, está na rua. Imagine daqui como vai estar o Brasil daqui uns 5 anos. Já pensou se for fazer igual a Singapura? Não, Singapura é um caso isolado, mas é um caso interessante, né? Eu faço doação das munições. A gente paga, né? É um tipo de lugar que ninguém se arrisca. Você não vê a turma falando, eu vou para Singapura. Eu nunca vi um amigo meu falar, tá ruim no Brasil, eu vou para Singapura. Me escuta. Queria ver um cara que falou, vou para Singapura. Não tem, não é tão fácil. Eu vou levar para lá diferente. Não é? Então, é em cima disso. Está sempre aí o mundo discutindo. Então, o que acontece? Essas estruturas, essas 3 estruturas, elas precisam funcionar dentro daquela gestão, tá certo? Cada uma vai apresentar um discurso diferente. Isso vem da onde? Na linguagem e na cultura. Então, aquilo que pode ser normal, natural sempre vai ser normal lá na Indonésia, ou em Dubai, ou em Singapura, pode não ser para nós, porque está ligado a isso, linguagem e cultura. Por isso, apesar de apresentar uma estrutura predominante, manifesta de maneira própria. Outra coisa, origem genética, também tem a ver, né? Eu posso ser mais psicótico ou mais neurótico de acordo também com a minha origem genética, o histórico da minha família, com a minha cultura, da onde eu nasci, nas crenças que eu tenho, acontecimentos durante a vida, traumas que eu sofri, fatos que marcaram, que mudaram a minha forma de ser ou de pensar, e interpretar e de se expressar no seu íntimo, ou em frente à sociedade. Olha só, para exemplificar, ouçam esse diálogo de pessoas que temos aqui, todos togados, né? Todos formados, pessoas de uma classe cultural diferenciada. Eu quero que vocês ouçam o diálogo e me identifiquem a estrutura de personalidade que aparentemente tem cada um deles aqui. Um pouquinho, achei. Esse doutor Merlin está se referindo a dia 11. Ele foi ouvido dia 10 e dia 10. Porque aqui se diz no vídeo, esse do vídeo é qual dia? Dia 10. Não é. Dia 11. Dia 10, sabe? Fala aí. Você está viajando. Fala isso. Isso está no vídeo. Vocês chegaram, nós chegamos hoje. Está na madrugada, doutor. O senhor está mentindo. Está mentindo sobre isso. Deixa o vídeo seguir. Você está viajando.
situações que a gente vê, mas que agora, com um pouquinho de conhecimento que você já tem... O senhor teria feito uma varredura geral na região da represa e teria descoberto, então, esse tal acidente, essa presença dessa tal viatura, e que posteriormente, mediante pressão ou mediante tortura, teria dito para o Evandro mencionar isso no seu interrogatório enquanto o senhor filmava. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se colocar essa pela ordem, essa afirmação não foi da defesa. Como não? Isso foi dito Como não? pelo próprio Evandro. Como não? Se isso foi que O senhor disse aqui em audiência. O senhor disse foi aqui em em audiência. cima das declarações do seu Então Evandro. o senhor disse, então confirma o senhor disse. Simplesmente isso. Então o senhor confirma. Lógico que eu confirmo. Então, Pronto, sim, cima foi das isso. declarações Mas o que do eu seu falei? Evandro. Falei coisa diferente que o senhor acabou de confirmar? Não. Então pronto. E o senhor acabou de confirmar que a defesa falou. A defesa falou. A informação completa. Não falou? Então a defesa não falou. Então eu estou mentindo. Mas a defesa falou. O senhor não defende isso? Então pronto. Então tá bom. Muito obrigado. O senhor acabou de esclarecer. Obrigado. Então o senhor disse. Então pronto. O senhor disse, acabou de confirmar. Doutor, não comece, hein? Vou ter que explicar de novo como é que funciona o telefone celular do senhor hoje. E também o que o senhor falou. Quer dizer, eu tenho que explicar o que o senhor disse. O senhor é de novo autor, não é corte o olho. O senhor também não se manifeste mais. A partir do momento que eu peço a palavra, eu gostaria que todos permanecessem em silêncio. Se houver alguma insurgência da parte da defesa ou da parte da acusação, é fácil nós solucionarmos essa questão. É só apontar as folhas em que cada um disse determinada situação. Acabou. Sem discussão. Ok? Então, se tiver alguma interferência da defesa, peça para o representante do Ministério Público, doutor, por favor, que pare de deixar isso, que pare de estar aquilo. Pode ser colocar a boca aqui. Tudo bem? O que vocês puderam observar mais acentuado nos diálogos, que é um comum do dia a dia? Quem atua na área criminal, ou quem está próximo a esse tipo de coisa, sabe que é assim mesmo, daí para pior, né? Mas o que foi o mais comum? Que palavra vocês poderiam usar para dizer que o que estava acontecendo ali? Alguém arrisca? Acho que uma falta de equilíbrio, uma falta de... o que eu posso dizer? Estavam nervosos? Isso, estavam nervosos. Alterados. Alterados. Exaltados. É isso. Não é assim? Então, costuma-se dizer, e eu trago um exemplo próximo, porque é sempre assim. Costuma-se dizer que neurose é sofrimento dos nervos, né? Então, a palavra neurótica, ela se tornou de uma forma ofensiva e pejorativa hoje. Hoje em dia costuma dizer, né, que sofre do nervo, uma pessoa é neurótica quando sofre dos nervos. Então dizem que aquele tipo de comportamento é um comportamento neurótico. Na verdade não. A estrutura neurótica, ela pode, quando exagerada, se manifestar daquela forma. Tá? O que é então? Veja, quando a pessoa usa o neurótico como sinônimo de loucura, está totalmente errado. Tá? Neurose é reação exagerada do sistema emocional em relação à experiência vivida. Então, se a minha estrutura está exaltada, tá? E eu de certa forma me manifesto com exaltação, eu estou dentro ainda das minhas razões, ou seja, eu não saí fora da razão. Ali ninguém saiu fora da razão, ninguém agrediu ninguém quebrou nada. Havia um ambiente exaltado, ou seja, reação exagerada do sistema emocional em relação a uma experiência. Cada um queria defender sua própria verdade. Então o que havia ali era uma exaltação. Não podemos dizer que são neuróticos no sentido de loucura. Neurose, tá certo? O que havia é reação exagerada. Portanto, neurose é a maneira da pessoa ser. Vou deixar vocês felizes hoje, vocês podem ir para casa, sabendo que todos os que são considerados normais são neuróticos. Porque nós só temos 3 estruturas, não é? Nós só temos 3 estruturas. Quais são?
neurótico, psicótico ou perverso. Veja, ou é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. Então, se você está fora de um desses três, você não está vivo. Neuróticos são todos aqueles que possuem a estrutura id, ego e superego funcionando. Todos nós, porém, somos neuróticos. O que ocorre é que, quando nós exageramos na nossa reação emocional, nós nos tornamos, aos olhos dos outros, um neurótico. O cara está neurótico, ele está nervoso. Na verdade, é só um exagero da sua emoção. Tá? A neurose, ela ocorre na mente, não é uma doença mental. Ela não é da mente. Vocês lembram o que é mente? Mente é aquela estrutura id, ego e superego, o conjunto daquilo que é consciente mais o que é inconsciente e pré-consciente, nós vamos chamar de mente, dentro do nosso estudo, tá? Então, tudo aquilo que eu sei e mais o que eu não sei, mas que forma as minhas reações e as minhas emoções, é a minha mente. São o quê? Resultado das experiências, vivências, traumas, recalques, sobretudo relacionado com a fixação. É tudo que deu certo e o que não deu certo. É tudo que me deixou com muita raiva e me deixou com muita alegria na vida inteira. É tudo que minha mãe sentia enquanto eu estava dentro do ventre dela. É tudo que ela escutava. É as brigas que ela tinha com meu pai antes de eu nascer. Tudo isso vem me formando. Tudo isso vem sendo aquilo tudo que eu tenho gravado em memória, resultante da minha estrutura id, ego e superego. Isso é que faz com que eu me manifeste da forma que eu me manifesto, ou que eu adoeça, ou que eu tenha um psicossomatismo. A afecção entre os sintomas são expressão simbólica do conflito psíquico, que pode ter raiz na história infantil. Pode. Eu posso não ter apanhado do meu pai, mas eu posso ter assistido ele bater na minha mãe. Eu tinha 1 ano e meio, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu vi ela cair chorando. Nunca aconteceu comigo, papai é bonzinho. Mas a criança que passa por um trauma assim, ou pior, a criança que assiste o pai ser executado, a mãe ser executada, hoje em dia, infelizmente, isso acontece. Como é que isso vai ser quando essa criança crescer? Eu não sei. Eu não sei. Mas vai construir aquele id, ego e superego, vai construir aquela estrutura de personalidade e o caráter que vai se manifestar. De que forma na sociedade? Não sabemos. Mas é isso que resulta na manifestação. Tá? Aquilo que está aqui, ó, toda essa parte de baixo, meu id, que é 100% inconsciente, com mais meu superego, que tem 85% de inconsciência, mais ou menos uns 7% de pré-consciência, e lá em cima só um tiquinho de consciência. Isso tudo vai fazer com que esse meu id aqui, ó, que às vezes quer dar ordem, através do celular, quantas vezes você não tem vontade de matar alguém assim mesmo? Perigoso. Ou pode gerar um prazer, ou um desejo, é o id. O id é aquela vontade irracional que você não pensa, junto com o ego, que é o quê? Aquilo que eu quero, que eu estou planejando, aquilo que eu preciso, como é que eu vou atingir, é o arquitetador dos meus planos. Esse é o ego, que ele vai pegar essas vontades e aí ele vai parar para pensar como é que eu vou atacar, como que vai ser. Esse é o cara do planejamento. E aqui é quando eu ouço, o que eu vou ouvir? Eu vou ouvir o que meu professor disse, o que meu pai disse, o que eu escutei na televisão, o que o pastor, o que o padre, o que o meu vizinho, ou aquilo que eu vi, o resultado do que não foi bom. Então, é o meu superego que foi formado com aquele ideal. E aí, eu vou ter um resultado, né, que é assim. Qual é a resultante do nosso caráter? É a resultante desta, mais esta falando com essa. A manifestação, que pode ser neurótica, psicótica ou perversa, vai ser resultado disso, dessa interação. Essa maneira neurótica de ser significa somente que eu estou reagindo a tudo aquilo que eu construí na vida até hoje. Significa a forma
como eu vou agir. Por isso, todos nós somos neuróticos. Neurótico é aquele que tem o id, o ego e o superego funcionando. Se ele sabe o que é a realidade, se ele tem desejo e se ele tem como segurar e frear os desejos, a estrutura é neurótica. Percebe? Neurótico é o nome da estrutura, não é a forma. O brio da pessoa está estacionado aonde aí? Brio seria o caráter. Mexeu o brio da pessoa, não mexeu. Ninguém Valores. Mexa no brio da pessoa. Valores, honra, está no ego. No ego. O superego é que vai dizer se aquilo pode ou não pode. Vou dar um exemplo aqui que talvez você ou muitos meninos tenham sentido. A primeira vez que me falaram que minha mãe não era virgem, eu fiquei com uma vontade de acabar com a vida daquele sujeito. Não é assim? Ou a primeira vez que falaram uma coisa que é, mas que para mim não era. Então isso é o brio. Então para mim naquela idade, aos 3, aos 4 anos, para mim virgem era uma coisa que todo mundo era. Minha mãe era. Como o cara chega para mim e fala, não, se você já nasceu, tua mãe não é mais virgem. Nossa, aquilo para mim... Então essa é valores, é o meu ego. E o meu superego é o que significa virgindade para mim hoje. É o ideal de virgindade, que pode ser a virgindade auditiva, a virgindade do pensamento, a pureza. Mas isso é valor, está no ego e no superego. Para o id não tem. Para o id, O ele id não é tem. eu lembro que nas aulas o id era o diabinho e o É. superego o anjinho. É isso mesmo. Aquela figurinha que eu mostrei aqui, ó. Olha lá. O branco é o superego, o preto com chifrinho. Vê isso? É assim, a representação é essa mesmo. No slide original ela está de vermelho, tá? Mas é isso. O brio é o valor. Você mexe com a estrutura. Agora, Perigoso. se a estrutura não é, o perigoso é a estrutura perversa. Nós vamos chegar e você vai entender o porquê. Se ele é neurótico e reage, é bom que ele é neurótico. O bom de ser neurótico é que o neurótico tem remorso Culpa. e perverso não. O remorso, o neurótico sente culpa. O perverso não. Nós vamos chegar nele. As reações serem desproporcionais dependendo do tamanho do trauma. Às vezes, se você fala uma coisa pequenininha, o cara explode. Você fala, mas por quê? Isso normalmente acontece em discussão de marido ou de mulher. Não é verdade? O cara faz um nada. Ele não faz nada. E a mulher Ele está acha que sempre sempre... faz nada. Eu acho que todas elas são desproporcionais, neuróticas. Não é? A gente é O homem- linda. Não é? O homem não fala, porque o homem tanto faz se está bem lavado ou mal lavado, não é assim? Você dá uma enxugadinha no copo, mas ali secou, já tá bom, vamos lá para a mulher. Não, é assim mesmo. Mas é estrutura. Portanto, ó, não é neurose, falta de homem, falta de mulher, não é. Isso não é neurose, é outra coisa. Cabeça, mente fraca, falta de pensamento positivo, falta de força de vontade, ruindade, mal olhado, encosto, influência espiritual, não é neurose. E nem é neurose coisa da sua cabeça. Mas a única coisa na cabeça é caspa. Né? Essas coisas não são neurose. Eu quero que vocês realmente entendam. Neurose é uma forma de estrutura. A estrutura neurótica é aquela que funciona bem. Quadros clínicos comuns à neurose. Então, dentro da estrutura, quando ela dá defeito, o que aparece? O tópico. Transtorno obsessivo compulsivo, aquela mania de ter tudo organizado. Aliás, você consegue observar que ele é obsessivo compulsivo não quando ele tem essa mania, mas quando ele termina de arrumar, você vai dar uma mexidinha numa peça para ver a reação dele, você vai ver que é toque. Ou ele abre e fecha a porta da casa várias vezes. É uma questão de estrutura. Você vê, tem um defeitinho naquela estrutura. A histeria foi muito discutida e estudada quando surgiu a psicanálise lá em 1800. Transtornos ansiosos, isso é o que mais temos hoje. Fóbicos. Fóbico é tudo aquilo de temor. Não consegue andar de avião, não consegue entrar dentro do elevador. Tem um conhecido meu que tem fobia por aranha.
olha, se você estiver aqui e tiver uma aranha ali, como aquela está naquele cantinho, ele não só de olhar que a aranha está lá, ele vai precisar sair da sala. Porque o fato de saber que tem uma aranha, vocês estão vendo uma aranha ali, ó? Eu tenho um conhecido meu que não suportaria ficar aqui dentro só de saber que aquela aranha está ali. Isso é transtorno fóbico. Pânico é aquela questão do desespero, da sensação de que vai morrer e aparentemente nada está acontecendo no corpo, mas na cabeça a pessoa está. Isso é da mente, não da mente. É da mente. É o defeito naquela estrutura. Algo naquela estrutura não está funcionando bem. Gera isto que está aqui. E os quadros depressivos todos, tá? Eles são comuns a uma estrutura neurótica. O que eu quero dizer? Quem tem isso tem uma estrutura normal, gente. A estrutura é normal. Porque se fosse psicótico ou perverso, não tinha isso. Tinha outras coisas, mas não isso. Então, se alguém está passando por algo assim, saiba que esse alguém é normal. Ele está com um problema ou no acúmulo de memórias, ou no arquivamento errado dessas memórias, ou em algum defeito que em algum momento surgiu e aquilo passou a não funcionar tão bem. Mas é um carro completinho. É um veículo que está com todas as peças ali. É só dar um ajuste, faz uma revisão, alguma coisa, mas olha, é joia, tá? É um defeito bom. Acredite, tá bom? Esse vídeo aqui, quero que vocês observem o que nós falávamos agora no intervalo. Olha lá. Ó. Uma vez só não dá. Ó. Movimentos repetitivos, né? A forma de andar na rua. Para não encostar em ninguém. Perceba que ele não pode pisar em linhas. Ele não pode ter os pés em 2 pisos ao mesmo tempo. Olha lá. Agora, olha que engraçado. O cachorro me imita. Olha só esse cão. Olha só pra mim. Eu vou te mostrar uma coisa. Olha só o que eu achei. Ele não pode acariciar o cão. Tem que pôr luvas. Olha lá. Para não tocar no... Nunca seja como eu. Nunca seja como eu. Você deve ser sempre do jeito que é um perfeito cavalheiro. Eu vou te levar pra casa, eu vou te dar de comer. Vou te dar de comer. Você me viu? Você vai gostar. Eu vou te levar pra casa agora mesmo, eu vou te dar comidinha. Vamos pra casa escrever um pouquinho. A pior calçada em Nova York. E vieram parar aqui. Pra que isso, cara? Nada. Chama a Carol. Ah, ela não veio. Nós não sabemos se ela vai voltar. Talvez tenha que arranjar um emprego perto da casa dela. Plástico. O que está tentando fazer comigo? Como assim? Escuta, ô elefantinha, vai chamar a Carol, vai. Eu só quero almoçar em paz aqui. Eu pago o que você quiser, eu espero. Vai! Esse filme traz um bom exemplo, né? Porque é tudo exagerado. Mas dentro de todo esse comportamento
você vai ver que muitas pessoas têm alguns parecidos. Esse é o transtorno obsessivo compulsivo. Olha, como é que ele vai fazer aí? Se ele não pode pisar nas emendas, é um piso que ele não pode andar. Vou fazer a mão. Como é o nome desse filme mesmo? Melhor Impossível. Quem quiser assistir, chama Melhor Impossível. Vai mostrando as dificuldades dele em superar. Pisando no preto, ele não pode subir na calçada, o piso, a cor é diferente. Dificuldade dele, ele quer ser normal. Desculpe. O que quer que seja isso não vai funcionar. Vamos lá. Interessantíssimo. Quem tiver a oportunidade, quiser assistir, é um filme antigo, mas ele traz esses sintomas, né? Que às vezes você vê as pessoas com um ou outro. Então, dentro do conjunto do sistema, vamos chamar neurótico de gestão, você vai ter toda a histeria, a neurose obsessiva que vocês acabaram de ver e a fobia. Sabe a paranoia do uso do entorpecente, da droga? Ela está dentro da psicose. O sistema psicótico, ele gera um defeito de tirar a pessoa da realidade. Então ela sai da realidade ou por esquizofrenia, ou por paranoia, ou por melancolia. Deixa de viver a realidade do presente. É alguém que não está dentro da realidade temporal do presente. Não vê o que você vê, não ouve o que você ouve e não sente o que você sente. Aqui é a fobia na neurose. A melancolia está dentro da psicose. Eu não sei se eles enxergam mais, ouvem mais do que nós, mas que é diferente, é diferente. É como se estivesse em outra dimensão. E a estrutura pior no sentido comportamental, social, é a da perversão. Porque a perversão, ela na verdade, ela inverte. Ela é aonde você encontra o masoquismo, aonde você encontra o sadismo, aonde você encontra o fetichismo, que é sair do sonho e ir para a realidade. O perverso, ele precisa experimentar as coisas, ele não consegue ter prazer só dentro do sonho, na viagem. O desejo precisa se manifestar, precisa se materializar. Sobre a histeria, foi as primeiras manifestações estudadas, tá? E elas parecem vir de recordações dolorosas, de natureza traumática, ou seja, são lembranças que a pessoa revive e não consegue colocar para fora, tá? Isso é o que vem a ser a histeria. A histeria é tirar aquilo que está reprimido dentro da pessoa, é trazer à tona aquilo que estava calcado, reprimido, que não se permitia. Então, nesse momento em que se permite sair aquilo de dentro, a histeria deixa de existir. O que eu dizia sobre a perversão? Ela é o negativo da neurose, tá? Na psicanálise, a partir de desde 1896, o termo perversão foi definitivamente adotado como conceito. Assim conservou a ideia do desvio sexual em relação a uma norma. Não obstante,
o novo conceito desprovido de conotação pejorativa, justamente da psicose e a neurose. O que vem a ser negativo da neurose, tá? É não se ater ou se satisfazer com a experimentação só no sonho. Precisa se experimentar na prática, tá certo? Por isso, ela é uma estrutura, ou seja, há um estudo sobre a perversão, passou a ser clínica, tá? Uma doença. Para o neurótico, o desejo se expressa na formação do desejo e da censura. Na prática, vamos colocar um exemplo. O neurótico, ele sonha em que ele amarrou a mulher e ele acorrentou e ele a chicoteia. Isso no sonho. E ele se satisfaz em sonhar coisas desse tipo. O perverso, o sonho não existe. Ele precisa realizar. Então, enquanto o neurótico vive a fantasia, o perverso vive a ação. O neurótico, ele pode sonhar até com outro tipo de coisa que a sociedade proíbe, que a moral não permite, ou que a lei não deixa. O perverso não consegue sonhar, ele tem que praticar. Então, é nesse aspecto que existe da negatividade da perversão para do neurótico. O neurótico tem os seus desejos e não conta para ninguém. Ele tem os seus sonhos e não conta para ninguém. Ele sofre até com aquele desejo, com aquele sonho, mas ele não tem coragem de realizar. O perverso não sonha, ele simplesmente dá vazão ao desejo. Ele realiza, ele pratica, ele faz. Nesse aspecto que nós falamos que ele é o negativo da neurose. Ele não sofre, ele não fica sofrendo de vontade. Ele vai, faz e pronto, acabou, resolve o negócio. A nossa sociedade atual, para nós atualmente, essa sociopatia, psicopatia, é algo valorizado, tá? Por quê que a gente fala valorizado? Porque o neurótico, por ele ter culpa, ele não tem coragem de ser desonesto. Ele vai se culpar. Se ele é um funcionário público e ele roubar ou ele fazer uma falcatrua, ele, por ser neurótico, por ter o superego funcionando com o ego, ele não vai dormir à noite. E a sociedade atual vê aquele que não aproveita uma oportunidade de tirar algo de alguém como o bobo. E aquele que, por não sentir remorso nem culpa, tem coragem, como o esperto. Ah, o cara é esperto. Então, o esperto e o malandro é aquele que faz coisas como não é o que não segue a regra. Os personagens psicopatas são destacados no cinema, nas telenovelas, na mídia, né? Você vê sempre aquele que dá o golpe, aquele que é o bandido, como sendo um herói. E aquele que não tem a coragem de fazer coisa errada, como sendo o bobo. Então, vende-se hoje a valorização da sociopatia como algo positivo, tá? Mas a psicopatia, que é o psicopata, que para nós é aquele que mata, na verdade não. Entenda que psicopata é todo aquele que não sente remorso nem culpa. E aí, dentro dessa estrutura, por não sentir culpa nem remorso, ele tem coragem de macular, coragem de fazer o errado. Porque ele não vai ter a preocupação de que aquilo vai culpá-lo em algum momento. São sociopatas, são psicopatas. Ah, mas se ele não está matando, conviva com um psicopata então, que é aquele cara que vai te ofender verbalmente e vai ter prazer em chegar e ficar te ofendendo, te ofendendo, te ofendendo, te ofendendo, até ver você chorar. Aí quando você está chorando, ele fala, tá bom. Ou dentro de uma estrutura como o exército ou como a polícia militar, é aquele superior que tem o prazer de ofender o subalterno, de colocar ele
e passar vergonha na frente de todos, Humilhar. ou de torturar fisicamente, Humilhar. humilhação, são psicopatas, porque não tem remorso. Prazer dele é o quê? Ah, mas esse é o sádico que não está usando a algema e o chicote, mas o sadismo, ele por vezes está na verbalização. Por vezes é sádico aquele pai que humilha o filho na frente dos outros, que humilha a mulher na frente dos outros, ou aquela mulher que humilha a filha ou humilha o filho, é sádico. E isso é uma estrutura psicopata, é uma estrutura sociopata. Nós temos isso hoje, líderes, olha, muitos líderes políticos que estão no executivo, como governadores, prefeitos, presidentes da república, têm esse tipo de estrutura. Aliás, só chegou lá porque se fosse neurótico não chegava. Só chegou por ser psicopata. Muitos. A gente tem esse tipo de estrutura. São pessoas assim. Por quê?
para assistir, porque você vê muito desse diálogo e do formato, né? Mas são sociopatas. São pessoas, de certa forma, elas são solitárias dentro de si. São pessoas que não admitem a possibilidade de ter alguém, não tem um companheiro, não tem uma esposa, não tem um marido. Mora com alguém, não tem uma família. São pessoas que ou ele sustenta, ou que dão trabalho para ele, ou que de alguma forma frequentam a casa dele. São pessoas que não têm ligação de afeto com os outros. A ligação é sempre por interesse. Não existe uma ligação afetiva. A ligação é sempre objetivada em troca. Sempre. É uma ligação doentia. É como o parasita e o hospedeiro. Existe uma necessidade de ter uma troca. Senão ele não está ligado. Se ele não puder tirar alguma coisa, então não faz sentido. Diferente, por que eu mostrei para vocês? Porque para muita gente, psicopata é isso aqui. Quanto quiser, doutor. Mas
têm de comum os dois? Qual a semelhança entre as duas personalidades? Os dois são psicopatas. Nós aceitamos e até o colocamos como exemplo de como deve ser. E o outro não nos parece ser tão aceitável. Merece estar atrás das grades. Mas nenhum dos dois tem comprometimento com ninguém. Os dois possuem ausência de empatia. O que acontece? Não torturam necessariamente suas vítimas de forma física, mas subjugam na sua visão do mundo, cometem abusos de poder, coerção moral, chantagens e extorsões com muita facilidade. Claro que esse filme, ele pega os piores momentos desse médico, mas é uma história real. Quem tiver a oportunidade e quiser pesquisar um pouco mais sobre esse médico, né? O Leder, que tem até uma série hoje em dia que traz sobre esse médico que tinha o costume de comer carne humana. São pessoas que não têm compromisso, são pessoas que não criam empatia, não criam inimigos solitários. Cada um tortura o outro de uma forma diferente. Vocês viram aquele líder que tortura uma sociedade inteira quando vende por preço abusivo o que não tem, quando engana o cliente, quando engana os seus próprios funcionários e induz seus funcionários a fazer uma coisa que não deve, para ele ter um lucro próprio. O outro, na verdade, tortura fisicamente, tirando pedaços do corpo, mas ele usava, na grande maioria das vezes, injeções de anestesia, né? A pessoa não sentia enquanto ele tirava partes da pessoa. E era uma forma, ele era médico, ele conhecia muito bem. Existe outro tipo de tortura, que também é muito comum, do mesmo tipo de psicopata. E esses vezes a gente encontra toda hora no nosso caminho. Ou é aquele sujeito no trânsito que você para porque ele está num excesso de velocidade ou porque ele estacionou errado e ele diz que o carro é dele, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, ainda agride o policial. Então são pessoas que não aceitam regras, não aceitam interditos e não pensam na possibilidade de estarem machucando alguém, porque não têm empatia. Por isso nós dizemos que hoje o sociopata
ele tem as mesmas características do psicopata. É que a imagem do psicopata que mata, que tortura, ela é diferente do sociopata, que tortura de certa forma a sociedade ou aqueles com quem ele convive. Mas dentro da estrutura, nenhum dos dois tem remorso, nenhum dos dois tem consciência, nenhum dos dois pensa no próximo. Por isso que a gente traz essa proximidade. Tá? Eu não vou entrar muito nesse aspecto, vocês vão ter uma aula exclusivamente sobre isso. É mais para terem uma noção. Tá? O que vem a ser a esquizofrenia? Está dentro da estrutura psicótica, tá? Dentro da estrutura psicótica. É a perda do contato com a realidade. Às vezes dizem da demência, né? De certa forma é isso mesmo. Existe também uma perda de contato com a realidade. Mas a esquizofrenia, ela é reconhecida pela psicologia, psicanálise e psiquiatria como um quadro clínico no qual o funcionamento psíquico é anormal. A pessoa tem inteligência, a pessoa tem relacionamento com todo mundo, a pessoa, aliás, pode ser uma pessoa brilhante profissionalmente, mas ele vê coisas que os outros não veem. Ele vê pessoas que ninguém vê. Ele ouve vozes que os outros... A Igreja Católica traz santos e santas e milagres com esse tipo de comportamento, né? De pessoas que ouviram santo e santa, ouviram e fizeram coisas, não é? Não tem muito disso. Você ouve na Bíblia, aliás, isso está cheio. Mas, dentro daquilo que se estuda clinicamente, ouvir vozes que não estão inseridas na mesma dimensão, ou ver seres que não estão com carne na mesma dimensão, é esquizofrenia, ou seja, perda do contato com a realidade. Existem formas disso acontecer, às vezes é porque está tomando remédio, às vezes é porque realmente usou droga, e às vezes não, às vezes a pessoa nasce assim. Ele se sente estranho e inquieto na presença de outras pessoas. Essa questão de delírios e alucinações é para nós. Para quem tem esquizofrenia, não é delírio, ele está vendo. E não é alucinação, faz parte do mundo dele. Isso de fato existe. E às vezes é desde criança. E demora para a pessoa, porque a pessoa não sabe. Imagina, a pessoa não sabe que aquela pessoa sofre uma doença mental caracterizada pela distorção do senso da realidade, inadequação e falta de harmonia do pensamento e da afetividade. Nós temos um caso que para mim é o brilhante, se vocês puderem assistir esse filme, procurem, tá? É Uma Mente Brilhante, conta a história do matemático John Nash, e esse matemático é, pelo que nós sabemos, um dos poucos casos que conseguiram controlar a própria esquizofrenia e conviver com ela. Então, ele entendeu que ele era esquizofrênico e ele conseguiu notar o que é realidade e o que não é. Muito difícil. Por isso, uma mente brilhante, verídica, catalogado, e ele vivo, ainda ao final da vida já velhinho, fez um agradecimento muito grande à mulher, às pessoas que o ajudaram a enfrentar a doença, mas de fato ele conviveu muito tempo com aquele cara fazendo parte da vida dele. Ele chegou a dividir quarto na universidade com uma pessoa que ele achava que existia. Ele conviveu, ele namorou, ele casou, convivendo com pessoas que depois ele descobriu que não existiam. Mas ele foi descobrir que as pessoas não existiam já doutor em matemática, numa universidade, imagina, quando ele foi diagnosticado. Então é um quadro interessante, mas para vocês verem a possibilidade que existe de uma pessoa conviver no mundo com pessoas que só ele vê, com vozes que só ele ouve. Esquizofrenia representa mais características das psicoses, tá? Dentro da estrutura psicótica. É uma doença de personalidade, afeta a zona central e altera a estrutura vivencial. Mas é importante até para quem convive com elementos que usam drogas, ou até para quem atua na assistência social, que com a substância, muitos deles produzem esse quadro. Ele está vendo e ouvindo coisas
que está fora da realidade, porque ele está com a substância química dentro do corpo, ela atua na área neuronal produzindo esses efeitos. Então, ele não é o esquizofrênico por doença, mas ele está sob efeito da esquizofrenia. Ou seja, ele tem um efeito esquizofrênico, que muitas vezes nós falamos até do paranoico, né? Que ouve e que tem questão de perseguição. É isso. Produz uma estranheza social devido ao seu desprezo. Não é que despreza, a realidade para ele é outra. A realidade dele é outra. Ele está vivendo naquela realidade. É uma realidade que a mente dele está criando ali para ele, né? Ele rompe as amarras com a concordância atual. É extremamente interessante. Quem gostar e quiser ver alguns sintomas, tá? Embora não específicos, são. Quais seriam os sintomas? Ele ouve o próprio pensamento e, na verdade, pensa que são vozes. Ele transfere o próprio, sabe, o superego e o id? Ele transforma os dois em personagens. Aliás, muito se fala que John Nash ele tinha uma menina, né, que sempre falava com ele, uma menininha, e que a menininha seria o superego, porque ela era a pureza, ela dizia o que era certo. E aquele cara do chapéu lá, que era o agente federal, seria o id, sempre trazendo para ele problemas da guerra. Alucinações auditivas, porque ele ouve. Alucinações somáticas, que são, ele vê coisas e cria. Sensação de ter os próprios pensamentos controlados. E pensa que foi abduzido, que os seres extraterrestres estão cuidando do pensamento dele, estão dentro da cabeça dele. Sensação de ter ações controladas e influenciadas por alguma coisa do exterior. Tudo isso são sintomas. Esse é um trechinho só também da vida real da mulher dele, tá? Ela teve um papel... Sabe o que é real? Isso. 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 Isso é real. Talvez a parte que separa a realidade do sonho não esteja aqui. Talvez esteja aqui. Eu preciso acreditar que o que é extraordinário é possível. Ele ficou bem famoso porque ele conseguiu distinguir. Ele não se curou. Tanto que no filme dá para ver bem. Ele continua convivendo com as alucinações, mas ele passou a saber que elas eram alucinações. Ou seja, ele conseguiu de alguma forma gerenciar a mente dele ao ponto de descobrir o que era alucinação e o que era real. O medicamento ajudou, uma série de fatores ajudou, mas ele tornou-se funcional, ou seja, ele manteve as próprias funções. Dentro da esquizofrenia, acho que a maior dificuldade é essa, ele não fica funcional, porque ele não consegue distinguir. Na psicologia, né, essa parte da esquizofrenia, nas religiões, principalmente nessas religiões que tratam de incorporação mediúnica. Sim. Então, ela se encaixa para a psicologia? Sim. Então, todas as pessoas que têm contato mediúnico nessas casas que trabalham isso, elas têm esquizofrenia? Veja, eu vou dizer para você assim, dentro do que nós chamamos de academia, dentro do que é um conhecimento científico, o homem, ele produz tudo aquilo que está dentro do seu total de memórias. Ou seja, o homem, isso estou dizendo para você em termos acadêmicos, tá? Não posso entrar em aspectos religiosos.
mas dentro de termos acadêmicos, seria a pessoa tem 7 ou 8% de consciência daquilo que ela tem de memória. O fato dela produzir uma memória e trazer essa memória na frente dela como se fosse real, é algo dela. Ela pode estar produzindo uma alucinação esquizofrênica baseada em memórias, em crenças pessoais. Tá? Dentro da área clínica seria isso. Todo e qualquer contato com algo que não seja dentro disso, não está dentro daquilo que se admite como ciência. Jung foi excluído da academia de psicanálise e passou a ser estudado só na psicologia porque ele admitia a possibilidade de haver um inconsciente coletivo. Ou seja, para Jung existe a possibilidade dela, você e eu acessarmos o mesmo inconsciente na mesma hora que alguém na China e no Japão está acessando. E aí nós fazemos um desenho ou criamos algo que não existia no planeta no mesmo momento em que outros criam. E Jung, através disso, explica a possibilidade do mesmo biplano ter sido inventado ou desenhado e criado no Brasil e nos Estados Unidos no mesmo momento, na mesma época, lá pelos irmãos, não sei lá o nome daqueles caras lá, e aqui por Santos Dumont. Mas se você olhar o projeto, é o mesmo projeto, o mesmo desenho. Numa época que não tinha telefone, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, e as cartas iam por navio. Então, isso é uma explicação que Jung deu para a questão de haver em lugares diferentes, em países diferentes do mundo, pessoas que tinham a mesma ideia. Seria uma espécie de comunicação mente a mente. Mas transcender isso a seres de outras dimensões ou espíritos, ninguém ousou dentro da academia até hoje. Comunicação mente a mente ou possibilidade de encontro de pensamentos está dentro da teoria do inconsciente coletivo de Jung, e que traz no arquétipo um significante de conhecimento que todos podem acessar o mesmo. Mas ainda assim, estamos falando sobre conhecimentos. Existem muitas religiões que fazem exortação, né? Em que se fala com voz diferente. Então, dentro da ciência, isso seria uma manifestação esquizofrênica. Tem um livro disso que você falou, acho que tem um livro que fala sobre isso, que é o Poder lá dentro da alma, do escritor Wat Malik, um chinês. Ele fala sobre isso. Exatamente. Foi a grande briga, na verdade não é briga, mas foi a ruptura da discussão de psicanalítica entre Jung, que era aluno, e Freud, que era professor. A diferença entre os dois era de 25 anos. Mas Jung tinha sido o filho adotado de Freud, né? E quando Jung veio com essa teoria, que era a teoria do inconsciente coletivo e dos arquétipos, aí Freud falou, não, se você vai defender a possibilidade de alguém que está acessando uma coisa que não faz parte da mente dele, do inconsciente dele, que não é memórias dele, então não é psicanálise. Isso é outra coisa. E realmente foi estudado e é estudado até hoje em psicologia, não na psicanálise. Pessoal, esta aula é uma aula que era uma aula base. Tá? A gente saiu um pouquinho das questões jurídicas para poder dar uma base de estrutura, como vocês tiveram emocional. Essa é a da personalidade, porque aí daqui para frente, as outras aulas que forem mais técnicas e que vão detalhar melhores as coisas, vocês já vão lembrar, tá? Essa base precisa lembrar sempre. A estrutura emocional é id, ego e superego. A estrutura de personalidade, ela é neurótica, psicótica e perversa. Sempre. São sempre essa tríade, tá certo?